Sim. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no nosso webinar. Agradeço hoje, em especial, a Milagros Ochoa, da Promperu. Ela coordena toda a parte de turismo do Promperu no Brasil. Conhece muito do destino e tem uma paixão pelo país tremendo, mas ela vai passar para vocês vão ver isso, já vi a apresentação dela ao vivo em eventos da Brastoa, e ela realmente tem uma forma de falar, um carinho muito grande. E a Ariadne também da Promperu, que ela Olá a todos, boa tarde. Ajuda no suporte pro trade, né, Ariadne? E ela Exato. também vai estar aqui conosco hoje me ajudando no chat, nas respostas e na condução do evento. Exatamente. Milagros, vou te passar a palavra então e se quiser já compartilhando a tela, agora é com você. Muito obrigado. Obrigada, Fabiana. Olá a todos os agentes de viagens que nos estão prestigiando nesta tarde de sexta-feira, né? Já a semana terminando. Agradeço a Sete Operadora pelo convite. Acompanho o trabalho de vocês, Fabiano, e de Gabriel, seu irmão, o excelente trabalho que vocês fazem como operadores especializados em destinos internacionais. E feliz que Peru continua firme fazendo parte, vou abaixar aqui, fazendo parte dos seus destinos. Vamos lá. Pronto, vamos começar, Fabiano? Calma aí que não compartilhou, Milagros. Não compartilhou ainda? Tá bom, vamos lá. Agora sim. Isso, Agora agora foi? foi, perfeito. Então, Sim, vai começar prontinho. Pronto. Então, nós vamos começar com o tema da nossa campanha, nesta pandemia, que se chama Peru, Sonho, Logo Viajo. Nós estamos preparando, com respeito e segurança, em nosso destino internacional, Peru, para receber os viajantes logo, logo. Por enquanto, estamos todos nos cuidando no Peru, para provavelmente agosto, setembro, já iremos informando. Vamos começar sempre com um mapa do país. Eu acho importante chegar neste ponto para que vocês tenham ideia como se divide Peru em três partes: selva, serra e costa. Vocês veem que temos uma Amazônia incrível, não tão grande como a de vocês, e a região dos Andes ocupa mais ou menos 30% do território e todo um litoral. Neste mapa importante, eu gostaria que vocês prestem bastante atenção. O que mais se comercializa de nosso país, principalmente no Brasil, é o que nós chamamos de Circuito Sul. Vocês veem a cidade de Lima, bem no meio, que é a nossa capital. Logo no sul está a cidade... aliás, eu vou fazer um parênteses. Vocês no Brasil chamam estados... São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília. Nós chamamos de departamentos. Então, o que você vê em destaque, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno e Madre de Deus são departamentos e cada uma tem suas capitais. O que eu estou ressaltando aqui é aonde está Lima, de frente para o Oceano Pacífico, e destaco aqui do lado esquerdo a distância de Lima a Ica, em relação àquela experiência turística das linhas de Nazca, que eu vou conversar lá na frente, mas aqui é importante que vocês percebam que para os outros destinos nós temos a conectividade aérea, a malha aérea 1 hora aproximadamente de avião de Lima para Cusco, Lima para Arequipa, Lima para Puno. No caso de Ica, o departamento Ica, nós temos a distância para Pisco, para Paracas, Ica capital e Nazca. E aqui, para essa cidade, só vamos por terra, não temos avião. Então, quem dizer, eu quero conhecer as linhas de Nazca, eu vou de avião? Não. Vamos de carro de Lima, eu vou explicar lá na frente, e depois sobrevoamos as linhas de Nazca. E vocês veem que nós temos o nosso querido Brasil como fronteira, do lado de Madre de Deus, que vocês veem logo acima de Cusco, com a fronteira Assis Brasil.
Uma imagem linda que eu gosto muito de mostrar é a nossa capital de Lima, que é uma falésia, é a única capital que está na costa do Oceano Pacífico. Então, nós, peruanos, moramos em cima da falésia, onde vocês podem ver os prédios. A parte de baixo, que está o Oceano Pacífico, só temos restaurantes, temos clubes náuticos, parques para caminhar, enfim. Lá embaixo não tem moradia, um ou outro talvez, mas só para recreação. Uma aventura, um parapente na costa. Vocês veem a falésia, aqui está bem destacada. Este é um passeio, meus amigos, imperdível. Ele é feito normalmente final de tarde, porque precisamos de vento. Quando eu acompanho os fãs dos agentes de viagens, eu sempre oriento e sugiro para todos fazerem, embora eu nunca fiz ainda, porque morro de medo, mas é uma experiência incrível. Centro Histórico, que linda, eu gosto muito desse. Essa é uma vista do nosso Palácio do Governo, que está no centro de Lima. Temos esses passeios pitorescos de carruagem. Nós temos a troca de guarda todos os dias ao meio-dia. Aonde vamos nos hospedar em Lima? É uma pergunta que me fazem com bastante frequência. Nós temos 3 bairros: San Isidro, Miraflores e Barranco. Os 3 têm hotelaria, excelente, 5, 4, 3 estrelas. Os 3 têm restaurantes, têm bares e discotecas. Porém, cada um tem um pequeno detalhe. San Isidro é mais considerada como área financeira. Então, temos os principais bancos, nacionais e internacionais. Miraflores já é mais cosmopolita, realmente um bairro bastante turístico. E Barranco, chamado de uma área mais boêmia, uma área artística. Então, em qualquer um dos 3 lugares, estarão muito bem acomodados. Compras e entretenimento, nós temos cassinos. Cassinos para um final de semana, um feriado prolongado, quem já foi a Cusco, por que não voltar a Lima para jogar um pouquinho? Estão dentro dos hotéis ou então nas ruas principais de Miraflores, San Isidro e Barranco. Lima também é uma cidade de compras. Gosto de enfatizar que Peru é um país produtor de prata. Prata 9,25, então você encontra joias, encontra baixelas, porta-retratos, o artesanato fino e o artesanato feito tanto à mão como nos teares, exclusivas roupas em alpaca. Temos as principais lojas de marca. E por que temos estas lojas de marca? Primeiro, porque somos uma capital cosmopolita na América do Sul. E segundo, porque todas estas marcas que vocês estão vendo, elas produzem no Peru. Produzem. Nós não somente importamos, nós produzimos para estas marcas. Temos um algodão chamado Pima, finíssimo, e produzimos camisas, t-shirts, polos, camisetas, calças, enfim. Temos, obviamente, o artesanato, que eu gosto bastante de valorizar. O brasileiro gosta muito das cores, gosta muito desses panos coloridos. Vocês vão encontrar para todos os bolsos, e alguns são mais diferenciados que outros, mas sempre eu peço para não deixar de comprar uma lembrancinha e contribuir com o desenvolvimento regional de todas as cidades do Peru. Aqui é uma vista linda de nossa cidade de Lima. É um shopping a céu aberto, de frente para o mar, de frente para o Pacífico. E por que nós conseguimos construir um shopping a céu aberto? Porque em Lima, realmente, a chuva é apenas uma garoinha fina que nem conseguimos nos molhar. Por isso que na cidade de Lima não temos bueiros, as casas não têm telhado a 2 águas, né, que nós chamamos. Então, esse é um lugar já considerado como um point que os brasileiros adoram, porque aqui vocês podem trocar dólares, assistir ao cinema, fazer compras, comer em uma lanchonete ou um restaurante de mais prestígio e ficar assistindo o pôr do sol lá pelas 5:30 da tarde, mais ou menos. Museus. Nós temos no museu mais de 80 museus. Eu só vou falar de um, meus amigos, porque não teremos tempo. Mas este é um museu imperdível. Quem quer conhecer a nossa história pré-inca e inca, porque tivemos civilizações
antes da civilização inca, que todo mundo comenta, este museu consegue, vocês conseguem fazer uma viagem pela história, através das cerâmicas, e não podia faltar sempre um restaurante com uma excelente gastronomia. Vocês veem na foto do lado inferior esquerdo, que tem um restaurante em frente para uma pérgola, para um jardim. É ideal também para fazer eventos, se vocês... e algo importante, ele fecha 10 da noite. Então, vocês podem programar. A CT, com certeza, já tem roteiros onde podem incluir a visita ao Museu Larco para jantar, ou logo cedo, logo depois do café da manhã. Ainda na cidade de Lima, temos algumas construções pré-incas bem no meio. Essa aqui é uma foto noturna que eu gosto de mostrar, porque te dá esse contraste entre a modernidade e uma história riquíssima, milenar de 5.000 anos de história. Um passeio próximo de Lima, que não tem tempo de ir para Paracas, onde temos os passeios de barco. Estas Ilhas Palomino estão a 1 hora de Lima, mais ou menos, estão mais próximos do aeroporto, na verdade, do aeroporto de Lima. Os traslados são feitos diretamente para o bairro de Callao, que na verdade é uma província constitucional, e dali vai partir esses barcos. E aqui tem várias categorias. Eu apenas escolhi uma foto para vocês terem uma ideia, e vamos navegar até Altamar, não sei se assim se chama, Altomar, enfim. E chegamos. E neste passeio vocês vão ter a oportunidade de vestir um traje de neoprene, se jogar no alto mar de nossa capital, Lima, e brincar com os leões marinhos. Ele está bem animado, esse turista, mas, na verdade, esses leões marinhos, eles gostam de um pouquinho mais de tranquilidade para não se assustar. Mas é uma experiência incrível que eu fiz e vale a pena. Falando de gastronomia, vamos entrar rapidinho a este tema. Já Peru, em 2019, continua se consolidando como 8º ano consecutivo como o melhor destino culinário. Nós temos uma fusão de sabores, temos a influência espanhola, sem dúvida, pela nossa colonização, mas também temos dos árabes, dos italianos, dos chineses, dos japoneses que chegaram em nosso país e juntaram essas gastronomias deliciosas com os nossos produtos mais típicos, e daí surgiram N pratos que vocês devem conhecer, e o mais icônico é o ceviche, que esperamos que logo já os restaurantes peruanos no Brasil possam abrir para nós comermos um bom ceviche peruano. Aqui, isto é importante, amigos agentes de viagens, vejam como que a gastronomia influi bastante na data da viagem do passageiro. Em que sentido? Muitas pessoas que já sabem que existe este ranking dos 50 restaurantes melhores do mundo e de Latinoamérica, querem ir exclusivamente para almoçar ou jantar e ter essa experiência gastronômica. Então, a operadora CT, quando vocês façam a consulta, ela vai pesquisar com o receptivo peruano para ver se há disponibilidade. Qual é a tendência hoje? Que muitos passageiros dizem: não tem reserva para o primeiro do ranking latino que chama Maido para a data que eu quero, então eu vou mudar a data. Isso tem acontecido. Então, vamos nos preparar, agentes de viagens, para que vocês tenham este slide, quais são os restaurantes premiados, e que a operadora de vocês passe essas informações com relação às reservas. Aqui na sequência são outros restaurantes, vocês veem que tem até o 49º lugar. E aqui eu deixei essa foto das duas crianças, porque, na verdade, educação é tudo. Nosso país, Peru, é um país pequeno, 32 milhões de habitantes, temos muito a crescer, temos muito ainda para nos desenvolver, mas na educação, neste caso, na gastronomia, tem que ser desde pequeno, para manter as tradições, para conseguir levar adiante tudo aquilo que esses chefes premiados estão levando para o exterior. Algumas experiências, vou passar umas fotos rápidas, são algumas experiências gastronômicas que temos em Lima, e com certeza a CT
já está nos roteiros. Este se chama Peruvian Experience, é um local específico só para estas experiências. Outro se chama Urban Kitchen, também são aulas de culinária, entretenimento. Aqui também, mais algumas fotos para abrir o apetite. Eu ainda não almocei, meus amigos, então. E aqui, uma foto rápida. Não vou passar slides dos hotéis em Lima, porque são muitos, mas eu queria deixar estas 4 fotos para vocês perceberem que há hotéis em Lima de frente para o mar. Há hotéis em Lima com piscinas na cobertura, como vocês podem ver. Então, para quem aprecia um hotel de 5 estrelas na capital de Lima, temos opções. Vamos agora para Ica, Pisco, Nazca e Paracas. Lembram que comentei logo no início, para ir a Ica, que é o estado, e visitar as cidades de Pisco, Nazca e Paracas, precisamos ir por terra. E a gente chama esta região entre o mar e o deserto, porque realmente nós estamos no litoral, de frente para o Oceano Pacífico, mas ao mesmo tempo temos toda a diversidade do deserto de Ica. E o que fazemos nesta região de Ica? As atividades podem ser, por exemplo, para quem gosta das dunas, nós temos a duna de areia Cerro Blanco, em Nazca, que é a mais alta do mundo. Temos aventuras de passeios em 4x4, buggy, ou de snowboard, como vocês podem ver na foto. Ou então, por que não apreciar um oásis no meio do deserto de Ica, que chama Huacatina, que está logo embaixo. Acho que não sei, dá para ver aqui, mais ou menos. O que mais podemos fazer? Ainda em Ica, podemos sobrevoar as linhas de Nazca. E aqui eu vou passar uma informação que é recente, porque um destes aeródromos foram totalmente reformados no ano passado. Então, para você ir de Lima a Ica, você vai por terra. Para sobrevoar as linhas de Nazca, você tem hoje 3 opções. O aeroporto de Pisco, o aeroporto Las Dunas, que está em Ica, e o aeroporto Maria Reis, que está na cidade de Nazca. E aí vocês veem a distância de Lima a cada um desses aeroportos. Aí o operador brasileiro, nesse caso a CT, ele vai elaborar os roteiros junto com o receptivo peruano e ele escolherá qual é a melhor opção de acordo ao tempo que a pessoa tem, que passeios turísticos vai querer fazer na região. Então, varia muito. A pergunta que a gente deve, acho, se me fala, qual é o melhor? É difícil, porque a infraestrutura está feita para ter 3. A escolha dependerá do tempo. E a hotelaria, temos boas opções, tanto em Ica capital, como em Paracas, que mostrarei logo adiante. E esse é o famoso sobrevoo das linhas de Nazca. As misteriosas. Sim. 15 minutinhos, tá? Tá bom. Deixa eu passar. Estas são um dos geoglifos ou desenhos que temos na região de Nazca, são mais ou menos 15, 20, 30, dependendo do passeio que você comprar. Às vezes podem durar o passeio 1 hora, 1h30, e você vai sobrevoar nesses aviões jatinhos de 12 pessoas aproximadamente. E só para vocês verem mais ou menos como foram feitos esses desenhos ou geoglifos, aqui você pode observar que vem da cultura pré-inca chamada Nazca, 100 a 600 anos depois de Cristo, foi o tempo que essa civilização teve, e aqui foram feitos sulcos na areia. Como é uma região que não chove, acredita-se que por conta desse clima seco, se fixou todos os pedregulhos mais areia, e por isso que eles não somem, além dos mistérios próprios, que hoje não dá para conversar, mas recomendo muito sobre o voo das linhas de Nazca. Vocês podem fazer um jantar no deserto de Paracas. Depois que vocês passearam o dia todo, no final do dia, o tour pode acabar vendo o pôr do sol e depois jantar nessas tendas que os receptivos peruanos estão desenvolvendo para grupos, ou para casal, ou para família. Ainda na região de Ica, em Paracas, agora vamos entrar aos passeios no mar. Você tem este de barco, ainda para ver algum geoglifo, que se chama candelabro.
Você pode fazer o passeio nas Ilhas Ballestas para observar a fauna marinha, também temos os leões marinhos, ainda as praias próximas, hotelaria rapidamente, vou mostrar para vocês o que temos. Alguns hotéis têm o próprio pier, que facilita já a saída dos passeios náuticos, tem vários. E vamos para Cusco, vamos para Cusco. Cusco significa umbigo do mundo, em Quechua. Quechua, que é o segundo idioma falado na região dos Andes do Peru. Cusco foi a capital do Império Inca. Está a 3.400 metros e vocês podem observar que a civilização Inca só durou 100 anos, de 1432 a 1532. 100 anos. Mas se Peru divulga que somos um país milenar de 5.000 anos de histórias, vejam quantas civilizações pré-incas nós tivemos antes de Cusco. Uma delas, Nazca, que acabei de mencionar. Sacsayhuamán está localizado em Cusco, onde há mais ou menos 33 centros arqueológicos. É incrível pensar como que os incas puderam levar essas pedras enormes para construir estes centros sem nenhuma, como se diz? Amalgama, sem nenhum material que possa unir as pedras. E é neste lugar que nós comemoramos a famosa Festa do Sol, ou Inti Raymi, que acontece 24 de junho. Estamos no mês de junho, amigos agentes de viagens, e justamente pela pandemia não se fará esta festa por medida de segurança, mas acredito que se estão preparando para fazer uma transmissão virtual para todas as pessoas do mundo que queiram assistir. Cusco, alguns hotéis. Vou passar novamente rápido os slides, apenas para vocês terem uma ideia os estilos de hotéis que nós temos na cidade de Cusco. Muitos deles já foram monastérios, muitos deles foram palácios, como no caso aqui que vocês estão vendo, mais um monastério com essas praças internas. Alguns foram feitos, como menciono, em palácios incas, então deixaram as paredes originais, neste caso, para tentar mostrar ao passageiro. Decoração incrível. Vamos para o Vale Sagrado dos Incas. Se eu mencionei que Cusco está a 3.400 metros, o Vale Sagrado estamos descendo, está a 2.400 metros. A 1h20 da cidade de Cusco. Então, eu dou duas dicas. Se o passageiro de vocês insiste no tema altitude, que talvez se eu viajo, passo mal, a minha sugestão é que ele pernoite a primeira noite em algum hotel do Vale Sagrado. Então, ele vai chegar no aeroporto de Cusco e, em vez de ele ficar em Cusco cidade, o transfer vai levá-los ao aeroporto diretamente 1h20 para a cidade de Cusco e pernoitar. Tem uma hotelaria incrível na região do Vale. Por isso que nós chamamos que é excelente para se aclimatar. E depois, a cidade de Cusco, ela é visitada, e os passeios ao retorno de Machu Picchu, que eu vou explicar agora. Tem a estação de trem, vamos visitar vários lugares interessantes no Vale Sagrado. Não vou entrar em detalhes de todos, porque não temos tempo, mas será Ollantaytambo, os nomes vocês podem ver ali, são um pouco complicados, mas é o idioma quechua, Museu Incari, as Salinas de Mar, as Morai, que é um laboratório agrícola, Chincheros, Pisac. Então, já se hospedando no Vale Sagrado, o receptivo da CT operadora vai conseguir fazer os passeios e os roteiros são desenvolvidos justamente de acordo aonde que está hospedado o passageiro. E aqui é o mapa que eu deixei, vai ficar à disposição da CT, obviamente, para que vocês vejam o mapa, vejam aonde está Cusco, Cusco uma bolinha aqui, bem embaixo, do lado direito, e vejam aonde está Machu Picchu, aqui em cima do lado superior esquerdo. O Vale Sagrado é tudo isto que está no meio entre Cusco e Machu Picchu. Uma região
de montanhas, de vegetação, de plantios de quinoa, de batatas. Do lado do rio Urubamba, tem uma série de experiências turísticas que vale a pena conciliar o passeio para quem ter tempo. Pernoite em Cusco, pernoite em Vale Sagrado, na ida ou na volta, vai para Machu Picchu, pernoite em Machu Picchu se tiver tempo. E aqui nós vemos algo que está agradando muitos brasileiros, chamado Sky Lodge, hospedagem nas alturas. São cápsulas feitas de um tipo de vidro de policarbonato, penduradas nas montanhas no Vale Sagrado, aproximadamente 400 metros. Você precisa subir. A única forma de subir é desse jeito. Ferragens, bastante segurança, para conseguir chegar nessas cápsulas que você só pode fazer este passeio se vai pernoitar na cápsula, não aceitam para passar o dia. Então, vocês vão pernoitar vendo a Via Láctea e a Lua e vão acordar com um sol maravilhoso. E tem as refeições também, que são subidas com toda uma logística de segurança. E para descer, a única forma é por tirolesa, o zipline. A única forma, mas que forma mais deliciosa e aventureira para isso. No Vale Sagrado ainda, não podia deixar de mencionar que temos no Peru esses rituais milenares que chamamos pagamento à terra, agradecimento a Pachamama. Você pode fazer piquenique, você pode andar de stand-up paddle nos rios que temos e os lagos em toda essa região do Vale Sagrado. E vamos agora para a famosa montanha Arco-Íris, os 7 cores, que todo mundo está comentando. Meus amigos, quando vocês vejam essa foto, não é pintado, não é aquele programa Photoshop. Realmente, todos os minérios ferrosos e outros que existem nesta região é que faz a natureza se mostrar dessa forma incrível. E quem viaja e consegue chegar, e por que eu falo consegue chegar? Porque vamos explicar agora como você chega neste lugar. Aqui temos uma explicação. A caminhada se chama Montanha Arco-Íris e Vale Vermelho. Vale Vermelho é a cerejinha do bolo no final que você conhece. É considerado um full day, igual a Machu Picchu. Vocês vão sair de manhã cedo de Cusco, e Cusco eu já expliquei que está mais ou menos a 3.400 metros. Vão andar uma parte de carro, aproximadamente 2 horas, vão parar, vão tomar um café da manhã, porque eles vão ter que sair bem cedo. Então, nós podemos considerar que é um full day de 11 horas, desde que buscam a pessoa no hotel até que volta ao hotel. O nível de dificuldade, segundo os guias, a gente considera moderado, porque se vocês vão sair já de Cusco a 3.400, onde já se aclimataram, já estiveram em Cusco 1 noite, 2 noites, já estão bem tranquilos, vocês vão e não passaram mal, obviamente, vocês vão conseguir chegar a 5.000 metros. Só que vocês não vão escalar uma montanha de 5.000 metros, não. A chegada até os 5.000 metros é uma parte por carro, uma parte caminhando, uma parte podem subir em cima, podem cavalgar, tem cavalos à disposição para quem quer parar um pouquinho a caminhada. Então, chegando nessa região de Arco-Íris e da montanha, vocês conseguirão ver essa passagem que acabei de mostrar. E ainda na volta, a montanha que chamamos no Vale Vermelho, é só porque vale a pena se desviar um pouquinho para conseguir ver já na descida para o retorno a Cusco. Quem não é esportista, quem fuma, quem é sedentário, quem está um pouco acima do peso, obviamente ele precisa se preparar para fazer esta caminhada. Então, se você faz questão e quer conhecer a montanha Arco-Íris, se prepara 1 ano antes, coloca como foco, como sua meta, eu vou conhecer Peru, quero fazer
quero visitar Machu Picchu e quero fazer a montanha de arco-íris. Se prepara, para de fumar um pouquinho e pronto. Hotelaria no Vale Sagrado, no meio das montanhas, é um vale. Vou mostrar rapidamente os slides. Aqui, com todo o conforto dos serviços. Todos estão no meio dessas montanhas. Alguns hotéis primorosos. Mais um que foi provavelmente um monastério, um mosteiro, um palácio, aproveitando. Olha que linda foto. Mais uma. Vocês percebem que esses hotéis não perdem a identidade cultural do nosso país, né? Das cores. Aqui um spa, um hotel que tem um spa maravilhoso para as mulheres. Os homens também, que estão ao lado. Enfim, vamos agora de Cusco a Machu Picchu. Nós temos duas formas para ir de Cusco a Machu Picchu. A minha está perguntando, está curiosa, querendo saber quem adivinha. A primeira, sem dúvida alguma, é o trem. E a outra é a pé. A famosa trilha Inca, o famoso caminho Inca, que hoje, lamentavelmente, não temos tempo para desmiuçar tudo que diz respeito à trilha Inca, porque demora. Mas posso dizer rapidamente que existem várias trilhas Incas de 4 dias, 3 noites. A tradicional, que entra pela Puerta del Sol, só pode ser 4 dias, 3 noites, tá bom? E o resto são trilhas maravilhosas alternativas que foram feitas justamente para quem quer menos dias ou para quem quer fazer outro caminho. Aqui, com este mapa, vocês conseguem ter ideia das estações de trem. Vejam que Cusco cidade, tem 2 estações. A estação de São Pedro, que está do lado da praça principal, e vocês têm a estação de Poroi, que está a 30 minutos do centro. Depois tem, no Vale Sagrado, 2 estações, a estação de Urubamba e a estação de Ollantaytambo. Até chegar à estação, sim? 30 minutos. Tá. Até chegar na estação de Machu Picchu, que antigamente se chamava Águas Calientes. Hoje, por favor, vamos chamar de estação de Machu Picchu. Se você está hospedado em algum hotel na cidade de Cusco, a distância, perdão, as horas de viagem até a estação de Machu Picchu são aproximadamente 4 horas. Uma viagem deliciosa, não é cansativa, porque a paisagem realmente vai te envolver. Se você está hospedado em algum hotel no Vale Sagrado, como eu sugeri no início da minha apresentação, a estação de trem de Ollantaytambo vai levar 2 horas de viagem até Machu Picchu. Vocês ainda podem fazer o que chamamos de um combinado. Você pode estar hospedado em Cusco, ficou já umas 2 noites, viaja 4 horas para Machu Picchu e na volta, em vez de pegar o trem novamente para a cidade de Cusco, você volta para o Vale Sagrado. Volta não. Você para no Vale Sagrado para pernoitar essa noite. Se você fez a minha sugestão, a sugestão de se hospedar no Vale Sagrado logo que chegou em Cusco, então você vai sair de Vale Sagrado 2 horas para Machu Picchu e o retorno, porque você já não quer ficar na segunda noite no Vale Sagrado, quer ir para Cusco, você vai pegar o trem de volta 4 horas e aí você fica em Cusco. Obviamente que as malas, para quem quer fazer isso, as malas ficam com o receptivo da CT operadora, porque ele vai se encarregar depois de levar na van, no ônibus, no carro, enfim, de acordo ao serviço, para o hotel em Cusco ou no Vale Sagrado. Porque para Machu Picchu você só vai levar uma mochila com no máximo 5 quilos e para você conseguir fazer um passeio agradável, tá bom? Vamos lá. Vamos falar das empresas de trem. Temos 2 no Peru. A Peru Rail,
é Inca Rail. As duas são empresas com um ótimo serviço. As duas têm 4 categorias de trem, que eu falo que é para todos os bolsos e para todos os gostos. Mas algo que eu queria ressaltar exatamente neste slide. Quem define o olhar da viagem, quem define é o viajante. Se você está viajando em categoria turística, que é a mais em conta, que é a Expedition da Peru Rail e é Voyage na Inca Rail, a paisagem é a mesma. As montanhas são as mesmas, a vegetação, o plantio. Então, a natureza é democrática. Eu sempre falo nesse sentido. O que vai mudar é o serviço interno do trem. Se você viaja num Hairambinga, que é o top da Peru Rail, ou um private Machu Picchu train, vocês vão ter um serviço de primeira, todas as bebidas no valor, toda a alimentação também no valor. Então, depende muito da experiência que o passageiro queira ter dentro do trem, porque fora do trem terão a mesma vista, correto? Vamos lá. Expedition, Peru Rail, Voyager são as categorias mais em conta, vamos dizer assim, as categorias turísticas, mas vejam que maravilha de assentos. Todos têm os tetos panorâmicos, as janelas laterais. O seguinte, vista Dome e 360 da Inca Rail. Eles são um pouquinho mais espaçosos, vocês podem ver que tem as mesinhas já, para conseguir ter uma melhor refeição. Aqui são as outras duas categorias da Peru Rail e Inca Rail também. Já tem as mesas, tem um atendimento, tem um serviço de mesa, vamos dizer assim. E este é o top do top. Hairambinga, da Peru Rail, o Belmont, e a Private Machu Picchu Train, de Inca Rail. Imperdível. Outra dica da Milagros que eu falo. Se o passageiro faz questão de ir, de ter estas experiências num top de serviço, mas o dinheiro fica curto para fazer na ida e na volta, se eles querem, podem, vão de categoria turística e na volta de Machu Picchu fazem este serviço. Porque aqui eles estarão cansados de full day em Machu Picchu e vão conseguir aproveitar bastante, tendo uma refeição, um bom vinho, enfim. Pronto, já saíram do trem, chegaram na estação de trem Machu Picchu, o receptivo estará logo ali esperando o passageiro de vocês para se dirigirem até o ponto de ônibus, que está próximo da estação, e ali vocês vão embarcar nesses ônibus e vão subir a montanha, aproximadamente 25 minutos. Vocês estão vendo do lado direito a montanha com um zigue-zague? É isso que o ônibus, o micro-ônibus, na verdade, é capacidade para 23 lugares. É ali que vocês vão conseguir subir nessa montanha para chegar já na entrada de Machu Picchu. E vocês conseguiram chegar neste lugar que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O Machu Picchu foi descoberto, não tem mais do que 100 anos, estamos já nos 108 anos, é aonde vocês vão conseguir entender essa magia das montanhas, que em quechua se chama Apus, a energia do sol, a energia da lua, enfim, vocês vão visitar esse platô que vocês estão vendo, aproximadamente dura 4 horas o passeio. Haverá uma reprogramação de horários pós-pandemia? Com certeza. Haverá reprogramação para grupos menores? Com certeza. Mas isso pouco a pouco iremos informando como serão as mudanças, mas neste momento estamos fazendo o treinamento de como sempre foi feito, mas não vai mudar em relação a vão deixar de visitar Machu Picchu. Não, vão conseguir visitar, mas com outras regrinhas de horários, tá bom? Hotelaria em Machu Picchu, para quem quer pernoitar, porque
gostaria de visitar novamente no dia seguinte, tem que perguntar em Machu Picchu. Ah, porque quero subir, escalar a montanha de Huayna Picchu ou a montanha de Machu Picchu, precisa pernoitar. Ou então simplesmente quer usufruir de um belo jantar no hotel, ou quer fazer renovação de votos. Tem 2 hotéis em Machu Picchu que vocês podem ter experiências incríveis como essas. Pode ser bodas de prata, bodas de ouro, bodas de 1 ano, renovação, pedida de mão para casamento, já tiveram bastante, e é uma cerimônia inesquecível que guardará para todas as suas lembranças. Aqui tem uma cerimônia com um xamã, fazendo as bênçãos também. Aulas de culinária no terraço do hotel, bem de frente para Machu Picchu, com o rio. Vamos para Puno. Puno é um lugar mais alto que Cusco. Então, a recomendação é nunca viajem direto de Lima para Puno. Primeiro tem que passar por Cusco ou por Arequipa, que é outro departamento, para fazer a aclimatação, porque Puno tem mais altura que Cusco. Então, é bom se aclimatar primeiro em Cusco. Se você está em Cusco e quer viajar de trem para Puno, que tem outro serviço espetacular, existe o Titicaca Train, da Peru Rail, e são 10 horas maravilhosas de viagem com paisagens incríveis. Ou você vai de avião, 1 hora, aí você escolhe. Ainda você quer ter o serviço de trem como experiência, a Peru Rail, que é a Belmont Andean Explorer, é o primeiro trem de luxo da América do Sul que consegue combinar essas autênticas paisagens dos Andes peruanos. Ele tem 2 opções: ou você faz de Cusco até Arequipa, pernoitando em Puno, na própria estação de trem. A Belmont fez toda uma decoração maravilhosa, então o trem para de noite, e é ali que vocês vão pernoitar, e depois continuam e fazem os passeios em Puno, que eu vou explicar agora, e depois continuam a viagem para Arequipa. Ou então, somente de Cusco a Puno, e aí acabou. Este trem tem serviço de suítes. Podem ser para uma pessoa, para 2 pessoas, podem ser cabines. Tem todo um serviço diferenciado que vale a pena fazer essa experiência. São 3 dias, 2 noites. Na cidade, no departamento de Puno, nós temos diversas ilhas flutuantes, vamos dizer assim. Vocês podem observar que essas casinhas todas, que parecem de palha, essa palha se chama totora. É uma planta aquática que nasce no fundo do lago e ela vai subindo com uma força, uma fortaleza que os moradores da região conseguem trabalhar essas raízes, sem arrancar, obviamente, do fundo do lago, e construir essas casinhas, por isso que chamamos de flotantes. Neste lago Titicaca, que é o lago navegável mais alto do mundo, ainda tem este passeio pitoresco feito na mesma palha que eu acabei de mencionar. É uma experiência para você vivenciar como que essas pessoas moram na região. Aqui é outra imagem que eu deixei, que é a ilha de Taquile, é outra ilha, e vocês percebem que nessas regiões, amigos agentes de viagens, o que nós queremos mostrar para vocês é esse turismo vivencial, é esse turismo que você consegue se integrar com as comunidades, os povoados do interior de Puno, do interior de Cusco, do interior de Arequipa, para você passar um dia, uma manhã, uma tarde, ver como eles trabalham nos campos, como eles debulham a quinoa, como eles retiram o milho das terras e cozinham e podem entrar nas casas deles. É uma experiência incrível que vai transformar a vida de vocês, se vocês
fazem esse tipo de experiências misturadas com outros serviços básicos e clássicos que já tem nos roteiros. Algumas fotos da hotelaria de Puno, todos de frente para o Lago Titicaca, que parece um mar imenso. Esse hotel maravilhoso também de frente ao mar, onde vocês podem fazer piquenique. Vocês veem ali do lado inferior esquerdo, fazendo um piquenique. Os hotéis não perdem a identidade cultural da região. Aqui tem mais uma foto dos terraços, das atividades. E vamos para Arequipa. Arequipa, nós chamamos de Poder dos Andes e História Viva. Então, se você estava em Cusco e você vai conhecer Puno antes, você vai de Cusco a Puno de avião 1 hora e de Puno a Arequipa de avião mais 1 hora. Se você quer ir de trem, acabei de mostrar as opções que existem sim, para você fazer de Cusco a Puno de trem e depois de Puno a Arequipa, continuando a viagem com a Belmont Andean Explorer, ou então pode também fazer de Cusco a Puno, Belmont Andean Explorer de trem, parou em Puno e depois de Puno você segue de avião para Arequipa, se você não quer continuar. Ou vai direto, se você já conheceu Puno e falta Arequipa, vai de Cusco a Arequipa, 1 hora direto de avião. Esta Arequipa nós chamamos que é a região mais colonial que temos e, ao mesmo tempo, do lado de um vulcão, que é o vulcão Misti, não está em erupção. É uma região dos côndores também, que vou mostrar agora. É uma região onde temos o Cânion de Colca. Esse Cânion de Colca está considerado também como um dos mais profundos do planeta. Vocês veem o Vale Verde maravilhoso lá embaixo de Arequipa. Você pode ainda fazer esse passeio indo até as montanhas, obviamente com um guia, faz todo um trabalho bem responsável para você assistir o voo dos côndores. Aqui só deixei a foto com um côndor, mas eu já estive lá com a Ariadne, que está agora conosco, e vimos planar os côndores subindo desde lá embaixo do cânion, subindo, e realmente é uma emoção tão grande, porque você não sabe se tira foto, se você apenas observa e contempla, ou se você agradece por essa natureza e essa fauna e flora incrível que você tem ao ar livre, porque eles passam tão pertinho de vocês, condores pequenos, médios, grandes, brancos, pretos. É lindo, linda essa experiência. Um pouco de hotelaria em Arequipa, para vocês verem também. Vamos passar as fotos. Quem não quer ficar num hotel como esse, fazer uma sauna no meio das montanhas, a água, obviamente, é água climatizada, né? Porque quando faz frio não teria condições. E terminei. Muito obrigada por todos e fico aqui à disposição para perguntas dos agentes de viagens. Quanto tempo deu, Ariadne? 46 minutos. Olha, o Fabiano me pediu 40 minutos, eu consegui fazer em quase 50 minutos, Fabiano. Foi excelente e um treinamento de altíssima qualidade. Obrigado, viu, Milagros? Obrigado, Fabiano. Eu vou tirar da sua interrupção de tela aqui, para a gente fazer as perguntas aqui. Diversas perguntas a Ariadne já respondeu, mas aqui tem algumas que a gente acho que separou aqui que são bem interessantes. Uma é em Nazca, onde fazer pernoites, qual que é o nível de hotelaria? Eu acho que podia explicar um pouquinho mais sobre isso, por favor. Sem dúvida. Até uns 10 anos atrás, Fabiano, a hotelaria principal estava concentrada em Nazca cidade. Até pelo próprio sobrevoos do aeródromo, que era o único que existia em Nazca. Hoje em dia, a maioria desses hotéis e outros novos migraram para a região de Paracas. Então,
existem hoje ótimos hotéis 5 estrelas, e que eu mencionei uma foto, inclusive, com pier próprio para todos os passeios náuticos em Paracas. Tem 4 estrelas, 5 estrelas e 3 estrelas. Na cidade de Ica Capital, nós temos também ótimos hotéis que estão mais próximos das linhas de Nazca. Também 5 estrelas, 4 estrelas. E aí eu faço um parênteses, Fabiano. Em todas as cidades turísticas de nosso país, temos hotéis belíssimos de alta qualidade, 5 estrelas e 4 estrelas. Os 3 estrelas, que a maioria dos agentes veem quando os operadores descrevem, categoria turística, categoria estándar, enfim, tem vários nomes. No Peru, os hotéis de 3 estrelas são muito bem preparados para receber o turista. Então, aquele passageiro que preza por fazer mais passeios, mais cidades, e prefere um 3 estrelas, que é a categoria turística, ele vai voltar feliz, Fabiano. Ele não vai voltar criticando o país, porque os 3 estrelas são muito bem preparados em serviço, em quartos. O que não tem são os restaurantes, não tem os spas, obviamente, não tem os bares, mas eles têm um bom café da manhã e um excelente hotel. Não, os Tem hotéis... outros passageiros que preferem Sim. ficar num 5 estrelas e fazer menos passeios. Depende um pouco do poder aquisitivo. Então, voltando a Paracas, a sugestão é hospedem-se em Paracas, cidade, que tem uma maior oferta hoteleira, e na cidade de Ica. Ok. E teve uma pergunta também sobre as linhas, se quando você sobrevoa com os aviões, existe a questão de passar mal, enjoar um pouco, como é que é isso? Boa pergunta. Considerando que no mínimo 1 hora de sobrevoo, já nas alturas, esses aviões, Fabiano, para conseguir ver melhor cada um dos desenhos que estão no deserto, ele precisa fazer, vou colocar aqui minha mão, ele precisa fazer isto. Para o lado direito, avança, vai para outra imagem e faz assim para o lado esquerdo. Ou seja, se a pessoa realmente ela é de passar mal, ela não gosta, por exemplo, de ir nos carros de costas para a vista, né? Tem pessoas que passam mal até desse sentido, ou passam mal em barcos. É melhor tomar um comprimido tipo Dramin, aqueles comprimidos para enjoos, porque pode passar mal. Mas um mal diferente de altura, Fabiano. Simplesmente vai ser um enjoo, mas é bom evitar e tomar um Dramin. Ok, então, uma última pergunta, acho, de Nazca, se tem uma ideia do custos desse sobrevoo? Eu não tenho essa ideia nesse momento aqui. Então, varia porque primeiro que temos 3 aeroportos, vocês perceberam. Tem, na verdade, um aeroporto e 2 aeródromos. A diferença entre aeródromo e aeroporto obviamente, a logística. Para o aeroporto recebe aviões maiores, porque Pisco, vou fazer um parêntese, Fabiano, Pisco Aeroporto, ele está preparado, foi construído, preparado para os voos futuros que teremos, por exemplo, Pisco-Cusco e Cusco-Pisco, Arequipa-Pisco. Então, o custo de sair do aeroporto de Pisco será maior para sobrevoar as linhas de Nazca que dos aeródromos, porque estamos falando de infraestrutura diferente, tão segura quanto, mas diferente. Em média, pode custar $120 como mínimo e pode ir até $250. Depende também, chamam de sobrevoo clássico, sobrevoo místico, sobrevoo, tem outros nomes. Tem 6 tipos de voos que vai depender da duração,
porque alguns te mostram apenas 10 geoglifos, 10 desenhos, outros te mostram 20 desenhos, mas vamos considerar uma média de 150 a 200 dólares, aproximadamente. Aí, Cristina, sobre a trilha Inca, nós podemos mandar um material sem problema nenhum. Existem diversas opções ali de fazer, mas depende também do nível e do conforto que o passageiro quer. Isso aí você pode mandar um e-mailzinho para nós, que a gente já responde. Eu não... Talvez, Fabiano, desculpa, talvez o Ah, que seria bom acrescentar na questão da trilha Inca, como você bem colocou, hoje em dia, a trilha é a mesma. A trilha Inca, o caminho é o mesmo. O que vai variar justamente o que você mencionou, é a categoria do serviço oferecido, que vai da alimentação, pode, o mais básico, por exemplo, que pode incluir café com leite no café da manhã e um pão com manteiga e uma banana, estou dando um exemplo. Num mais sofisticado, você vai ter ovos mexidos no café da manhã, você vai ter variedade de chás, variedade de pães, você vai ter cereais andinos, e no almoço igual. O almoço pode ser básico. Então, o que vai diferenciar é na alimentação, vai diferenciar o tipo de barracas, se fala em português, barracas? isso, Sim, barracas. O tipo de barracas, tem as barracas básicas, onde você tem um sleeping bag, né, um saco de dormir, pronto. Hoje em dia tem até camas, Fabiano. Você vai ter uma barraca super diferenciada e você, em vez de dormir rente ao chão, num sleeping bag, você vai dormir numa cama dobrável, com um super cobertor, um super lençol. Então, são esses serviços que vão fazer com que se diferencie. Então, antigamente, quando falávamos, a trilha Inca é só para aquele mochileiro nas costas e vai caminhar e comer, que brincavam, que abriam lata de atum e pronto. Não, hoje tem serviços maravilhosos. Hoje já tem de tudo ali, né? Sim, sim. Uma outra pergunta, e aí eu vou colocar, acho que separar ela em duas. O trajeto, eu acho que para Machu Picchu, que a Maria Ângela quis falar, é aquela subida no micro-ônibus se faz enjoar. Eu não diria que faz enjoar, mas dá medo, porque o ônibus ele vai numa estrada curtinha e eles vão Sim. rápido. Então, assim, eu diria que dá mais medo do que enjoo. Então, e aí eu complemento. Olha a dupla Peru-Brasil. Olha que eu vou contar para vocês. Esses micro-ônibus são de marca Marco Polo, feitos no Brasil. Marco Polo é uma marca escandinava, né? Então, Peru importa esses micro-ônibus de marca Marco Polo, são ensamblados no Brasil, tecnologia escandinava, sueca, se não me engano, mas nós temos um super motorista que é cusquenho, da região, que sabe tudo das montanhas, Fabiano, tudo, porque graças a Deus, olha, estamos quantos anos e nunca tivemos nenhum acidente. Nunca, nunca. Realmente, são caminhos estreitinhos, mas eles são de uma habilidade, de uma segurança que é perfeito. Não enjoa, mas se você gosta de precipício, pode olhar. Se você não gosta, melhor não olhar o precipício. Mas, mas o que nos impede de fazer, Fabiano, para chegar nesse centro arqueológico Machu Picchu maravilhoso? Tem que ter Tem um que ter. caminho. Exato. E aí, Fabiano, aproveita. se me permite, acho que seria interessante a senhora Milagros explicar rapidamente o que é o mal de altura, que ainda é um mito, né, entre as pessoas, entre os passageiros que têm medo. Então, além dessa questão de subir a montanha, o que é o mal de altura? As pessoas que sofrem de enjoo podem fazer os passeios com altitude? Acho que seria bacana comentar. Bem lembrado, não toquei nesse assunto. Fabiano, você que já foi para o Peru, e você já foi para Cusco,
todos os hotéis, 5, 4, 3 estrelas, 2 estrelas e hostels, têm folhas de coca na recepção. As folhas de coca são oferecidas para fazer uma infusão com água quente, tem garrafas térmicas de água quente. Então, o passageiro chegou na recepção, o recepcionista logo te oferece um chá, vamos chamar de coca, uma infusão de coca, porque a coca tem uma propriedade natural de equilibrar o metabolismo da pessoa. Então, o mal de altura, aquela dor de cabeça que as pessoas dizem que sentem, como eu nunca senti, dizem, ai, me tenho dor de cabeça, é porque o oxigênio não chega ao cérebro. Fica faltando aquele ar. Então, a coca, você pode tomar a manhã inteira, a tarde inteira, até umas 5 da tarde, para começar a você ficar já mais aclimatado. Depois das 5 ou 6 da tarde, não recomendamos tomar chá de coca, porque ele vira um energético. Se você considera que os incas tinham que subir 4.000, 5.000 metros de altura, eles não tinham chá de coca na época, mas eles colocavam a folha de coca na boca, mastigavam e servia como um energético também e para se aclimatar. Então, e existem remédios também, né, para esse mal lá que você compra em algumas. Tem uns comprimidinhos que chamam Sorotipil, sim, tem, mas podem tomar, porque na verdade, Fabiano, eu sempre falo que tudo está aqui na cabeça da pessoa. Ela tem que também se conscientizar e dizer, não vou passar mal. Mas quer tomar seu comprimido? Que tome. Importante tomar muita água, Fabiano, porque Cusco tem um clima seco. Temos que pensar que Cusco é selva baixa. Ela está na região dos Andes, mas ela tem um pé na selva. Então, tem uma mistura de climas em Cusco e Machu Picchu. Tomem muita água, tomem chá de coca. No primeiro dia, descansem um pouco, um par de horas no hotel, descansem para depois começar a jornada. Ainda nesse sentido, senhora Milagros, tem 2 perguntas. Perguntando, a Mônica pergunta se é desaconselhável esse chá para hipertensos, e o André pergunta se crianças também podem tomar o chá. Qual é a primeira pergunta? Para hipertensos, se é desaconselhável para hipertensos. Então, o que os médicos dizem? Se a pessoa é hipertensa e toma seus remédios a vida toda, ele não vai passar mal de altura por conta da pressão alta, porque ele já está tomando seus remédios. Essa altura não vai ocasionar o mal de altura porque ele é hipertenso. Quantas pessoas que não são hipertensas e passam mal? E eles vêm a descobrir que tem pressão alta num lugar de altura. E aí eles vão para o médico. Então, para essas pessoas que têm receios, que têm temores, eu sempre falo, pergunte para o médico. Liga para o médico, marca uma visita com o médico e diga, olha, doutor, eu estou indo para Cusco a 3.400 metros, eu sou de pressão alta, mas já tomo comprimido, ou eu não sei que medidas eu vou tomar. Essa, para mim, é a melhor resposta para aquela pessoa que tem muito receio. Mas não está vinculado, tá? Hipertenso com altura não estão vinculados. Para as crianças, se essas crianças estão acima de 8 ou 10 anos, não há problema, porque as crianças não passam mal. É incrível. Nós não temos registros que possam ser informados para o público final de que crianças passaram mal. Lógico, você não vai levar uma criança de 11 meses, de 2 anos, eles nem vão aproveitar. Um Machu Picchu, vamos dizer assim, quem vai aproveitar é uma criança acima de 8 anos. Eu considero Milagros, né? 8 anos. Ele vai aproveitar Machu Picchu e vai aproveitar todas as experiências de Cusco, cidade e do Vale Sagrado. Então, como esse chá de coca é uma planta, é uma folha, ele não faz mal. O chá de coca não faz mal.
É como se você tomasse um chá de orégano, sabe aquela folha de orégano? Perdão, de orégano, de louro. São as propriedades medicinais diferentes, mas não faz mal. Ok. Aí teve uma pergunta aqui sobre a questão de reservas em Machu Picchu. Não é agora com essa questão que provavelmente vão ter restrições menores. Claro. Antigamente já tinha que ter tudo pré-agendado e pré-reservado, porque existe um controle de número de pessoas, sempre existiu esse controle. E agora eu vou até fazer um a mais, né? A gente está falando de Machu Picchu. Eu diria que hoje, praticamente todos os lugares do turismo, a agência vai ter que acabar reservando para o seu passageiro, porque vai ter uma diminuição gigante de número de pessoas que possam entrar. Então, seja num museu, seja em Machu Picchu, seja para fazer um passeio, porque talvez o ônibus que antigamente levava 50 passageiros, talvez vai poder levar 30, 40, 20, nós não sabemos como vai ser ainda, mas a partir de agora, todas essas coisas que o passageiro falou, no local eu vejo, entendo eu que no primeiro momento não vai mais poder ser assim. Vai ter que já ser tudo pré-contratado, porque vai ter uma diminuição e uma dificuldade de se contratar localmente. E Machu Picchu Perfeito. principalmente. Perfeito, Fabiano. E eu vou complementar da seguinte forma. Se antes os agentes de viagens eram valorizados, depois da pandemia serão duplamente valorizados. Por quê, Fabiano? Porque se pós-pandemia cada um dos destinos terão sua normativa, seus protocolos, em todos os sentidos, principalmente evitar aglomeração, fazer escala de horários para não entrarem todos no mesmo horário, etc, etc. Então, o agente de viagens se torna ainda mais o consultor importante para auxiliar seu cliente. Por quê? Porque, primeiro que Peru, eu sempre falo que Peru não é um destino difícil de ser vendido. Peru é um destino complexo, porque nós temos várias formas até chegar a Machu Picchu, que é o ápice da viagem ao Peru, correto? Tem trem, tem avião, tem micro-ônibus, se você vai para outros lugares. Então, o que acontece? Se o agente de viagens ele se especializa bem no destino Peru e estuda e analisa e revisa de frente para trás, de trás para frente, os roteiros que você tem, no caso, você tem operadora, esse cliente final, Fabiano, pós-pandemia, não vai conseguir fazer sua viagem sozinho, ele fazendo tudo, porque ele vai ter que conciliar, em primeiro lugar, horário de trens, para começar. Os horários dos trens vão mudar, a escala vai mudar. Esse passageiro tem que conciliar, se ele quer fazer sozinho, estou falando, ele vai ter que conciliar a compra do ingresso a Machu Picchu, que existe um sistema assim, online, mas ele não sabe para que dia ele vai comprar, porque não sabe se o trem terá disponibilidade naquele dia. 3, ele não sabe se vai ter disponibilidade no ticket do micro-ônibus para subir a Machu Picchu. Ele não sabe se vai ter disponibilidade de hotel no Vale Sagrado ou em Cusco. Você vê, Fabiano, quantas variantes a pessoa terá que ter. E isso somente um roteiro desenvolvido por uma operadora para passar ao agente de viagens e conseguir fazer a venda do roteiro. Com tudo certinho. Então, o viajante vai ter tudo certinho, seus traslados, seu ingresso, vai para o trem, depois sobe, depois vai, depois volta, como vai... Por conta própria, cada vez será mais difícil para Peru. É isso que eu quero dizer, para Peru, porque tem que conciliar muitos horários, tem que conciliar muitas características de cada um dos lugares. Além disso, Machu Picchu já tinha um número limite antes da pandemia para entrar por dia, 1.500 pessoas por dia, para a Trilha Inca, 500 pessoas por dia.
antes da pandemia, o ano passado, não tem mais do que um ano, toda a escala de horários dos trens e de entrada a Machu Picchu já estava mudando, por conta de proteção do meio ambiente. Já estávamos mudando. Pós-pandemia, teremos a segunda mudança, para melhor receber com segurança as pessoas. Então, por isso vai a minha dica, a minha sugestão, Fabiano, o agente de viagens que se especializar no destino Peru, nesse caso específico, ele sairá na frente, porque ele vai conseguir continuar oferecendo aos seus clientes tudo programadinho, porque esse cliente não vai conseguir fazendo por conta própria, vai ser complicado. A pessoa vai ter que ficar horas de horas pesquisando e pesquisando e pesquisando, e vai ser complicado. Com certeza. Vamos lá, teve agora uma outra que não são todos os meses do ano que o trem opera saindo de Cusco. Sabe dizer qual é a frequência desses trens? Que meses que ele não opera Cusco? Muito bem lembrado. Na verdade, os trens funcionam o ano inteiro. Agora, no período de chuvas, que costuma ser, depende, às vezes um pouco mais em dezembro, outros anos em janeiro e outros anos de fevereiro. Dependendo disso, o que a companhia de trem faz é o sistema bimodal. Então, ele vai uma parte de ônibus e depois, a partir de certo trecho, de certo tramo, ele faz o passeio de trem. Já não faz aquele direto de 4 horas. Mas isso somente em época de chuvas. Mas o passageiro sempre conseguirá ir a Machu Picchu de 1º de janeiro a 31 de dezembro, Fabiano. Nunca para o trem, seja bimodal, seja direto, seja saindo de uma estação de Cusco ou somente de Vale Sagrado, sempre conseguirá ir. O que sim que é bom falar disso de época, a trilha Inca. A trilha Inca não pode ser feita em determinados momentos, que cada ano varia. Pode ser todo janeiro, pode ser todo fevereiro. Os receptivos peruanos sempre vão conversando internamente para ver quando que o governo de Cusco ele vai dizer de tal data a tal data não vamos fazer a trilha Inca justamente pelas chuvas. Então, nem a trilha Inca, nem Salcantay, nenhuma. Um pouco para preservar, né? Exato. E aí, falando já de trilha Inca, existe uma pergunta do mínimo de noites para se fazer essa trilha, porque assim, a Evelyn, para ela entender, existe ali a trilha completa, existem trilhas menores e tem até gente que faz assim, só o último pedacinho ali, né? Que na verdade não é nenhum pernoite. Então, existem, acho que, o mínimo acho que é uma noite, né? Que para pernoite. Uma noite sem dúvida. Assim, a trilha tradicional, vamos chamar a trilha Inca tradicional, que entra pela Puerta del Sol e sai do quilômetro 80, se não me engano, é 4 dias, 3 noites. É essa linda, maravilhosa. Assim, se a gente considera que Cusco está aqui e Machu Picchu está aqui, quando eu falo que sai do quilômetro 80, é porque eles vão de carro, de ônibus, até uma certa quilometragem, e a partir dali eles vão caminhar, correto? Então, o menor tempo de trilha Inca é quando o ônibus vai deixá-los mais pertinho até onde puder de Machu Picchu. Vai chegar uma hora que não vai conseguir, porque o acesso de carro é impossível, mas aí tem vários atalhos. Então, 4 dias, 3 noites é a trilha tradicional para entrar pela famosa Puerta del Sol a Machu Picchu. Fora essa, existem outras trilhas que podem ser 3 dias, 2 noites, 2 dias, 1 noite, porque aí, como mencionei, te deixam mais perto para você caminhar menos. Se você quiser ficar mais do que 4 dias, também pode.
Porque eu tenho ouvido de grupos, por exemplo, que eles querem ficar dormindo mais tempo no caminho. Então, eles vão fazer mais dias, Fabiano, não porque o trajeto seja mais longo, é porque estão dormindo 2 noites em cada lugar, em vez de ser uma noite. Hoje há uma variedade muito grande em relação a como fazer essas experiências, Fabiano, e aproveito este gancho. Fabiano, eu sei que vocês, CT, trabalham muito bem os destinos internacionais e Peru também, mas a minha sugestão é revisem todos os roteiros com os seus parceiros receptivos, todos, de ponta a ponta, para adequar algumas experiências, para saber quais serão as novas normativas. A pandemia nos trará muitas novidades também, muitas ideias novas. Por que fazer assim? Por que não fazer assado? Antes fazíamos assim, melhor fazer assado. Então, vai trazer um frescor também com relação às experiências. E a Trilha Inca faz parte disso. A Trilha Inca também é democrática, igual a viagem de trem que eu comentei no começo. O caminho é o mesmo, as montanhas são as mesmas, a vegetação, a interação com o povoado é o mesmo. O que vai mudar é o serviço e a quantidade de dias que você quer fazer essa experiência. Ok, só para... Eu fui conferir, é no quilômetro 82 que começa, eu fui puxar aqui Opa, eu falei 80. Tá quase. E são Tá 45 quilômetros que eu vi alguém que colocou ali aproximadamente a tradicional, sim, tá? sim. São E aí, tantos números, mas quase exato. acertei. Sim. Aí, a última pergunta, acredito eu, existe problemas de falta de água em Lima, já que quase não tem chuvas, e saberia informar como é Não. feito a capacitação nesse caso? Eu moro no Brasil, se eu tenho uma filha de 26, eu moro 30 anos no Brasil, Fabiano. Quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos, ou seja, há muito tempo, faltava água em Lima, sim. Sim, porque obviamente não temos as chuvas e não tínhamos como canalizar água de chuvas. O sistema de água potável em Lima, hoje em dia, já com bastante modernidade, nos últimos 30 anos, sem dúvida é o desgelo das águas. A canalização do desgelo das águas dos Andes, chegando até os rios de Lima, porque nós temos rios próximos de Lima, e é feito todo um sistema de abastecimento de água potável. Mas não falta água, não. E tem que tomar, isso sim, quando viajem sempre para Lima, para Peru, para qualquer país do mundo, com exceções, tomar água de garrafa. Isso é uma dica, não tomar água de torneira. Mesmo que a gente falemos que a água potável é linda, maravilhosa, mas aqui no Brasil eu também não tomo água de torneira. Também água filtrada. Filtrada. Ângela, só retornando, aproximadamente 45 quilômetros a Trilha Inca entrou aqui no chat. Perfeito. Ariadne colocou 42 ali já. Perfeito. A última a gente sabe tudo, Fabiano. Sabem tudo. Fico feliz. A última pergunta aqui que chegou agora, e aí nós encerramos, tá, gente? Porque senão já vai dar quase 1h30. Que maravilha. Se o cliente não tiver muito tempo para ir para a região sul, você indica Puno ou Arequipa, eu vou dar aí a minha opinião como operador e depois você dá a sua. Eu acho que se só tiver tempo para eu ficaria em Puno e Lago Titilaca. É uma experiência incrível, não apenas em termos de paisagem, mas a cultura dos Urus, as ilhas flutuantes, a própria ilha lá no meio, que foi falado agora, no meio do Lago Titilaca, vocês, até a pessoa na apresentação, fugiu o nome agora. Aquele que você sobe e você tem um almoço tradicional lá em cima. Existem almoços mais requintados que os hotéis até podem preparar, mas o gostoso é você ir no mais simples mesmo, que você conversa com o pessoal. Eu colocaria essa como sendo uma experiência única
e muito impactante. Eu fiz e realmente eu acho que seria a minha recomendação como operador, se tiver que escolher essa região. Para mim é difícil, porque se alguém do Peru me escuta falar que eu prefiro uma ou outra, o webinar, vou receber muitas ligações. Eu concordo com você, Fabiano, sim, concordo. São riquezas e experiências diferentes, o que Puno te proporciona e o que Arequipa te proporciona. Se a gente analisa o perfil do viajante brasileiro, eu diria que ele se inclina mais para Puno. É nesse sentido. O que o brasileiro vai vivenciar em Puno, ele não tem no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Então, nesse sentido, o segundo voto para Puno, mas Arequipa é impressionante, principalmente a região do Vale de Cauca, impressionante. Mas em termos de experiências, está do lado de Cusco. Então estica um pouquinho e vai para Puno e se tiver 2 dias mais, vai para Arequipa também. Milagros, muito obrigado. Acabaram aqui as suas perguntas. Deixei passar alguma, Ariadne? Ficou só uma, Fabiano, que perguntaram no chat mesmo, perguntando se vale a pena dormir em Aguascalientes. Boa pergunta, boa pergunta. Podemos encerrar com essa. Depende. Vamos supor, se o passageiro quer, além de visitar Machu Picchu, ele quer escalar a montanha de Machu Picchu ou escalar a montanha de Huayna Picchu. Se ele quer fazer isso, ele obrigatoriamente tem que pernoitar em Aguascalientes ou cidade de Machu Picchu, porque no mesmo dia não consegue fazer tudo. A visita a Machu Picchu é 4 horas de um dia, ponto final. Não dá tempo para as outras 2 visitas, porque são só de manhã cedo. Esse seria um dos motivos para ele pernoitar. O segundo motivo é, se o passageiro quer visitar Machu Picchu logo no comecinho, no primeiro horário de Machu Picchu, onde o sol é diferente, as nuvens são diferentes, são maravilhosas, ele tem que pernoitar. Então, ele vai fazer o traslado de trem. Hoje, por exemplo, chega lá, pernoita e o ticket de ingresso ao Machu Picchu só vai ser para o dia seguinte. Então, aí ele tem que ficar. 3, tem passageiros que gostam de avistamento, observação de aves, gostam de observação de orquídeas, de fauna, flora em geral, próximo a Machu Picchu, tem que pernoitar. E 4, tem 2 hotéis, os 2 melhores hotéis de Machu Picchu, que é o Sumaki e Inca Terra, são imperdíveis para se pernoitar. Então, se ele tem tempo, que fique uma noite. E também depende, eu acho, da idade, porque justamente por ser uma altitude, uma pessoa mais velha se cansa muito mais do que uma pessoa mais jovem. E você fazer uma ida e volta, são 3 horas de trem, mais o passeio, mais 3 horas de volta, aí uma experiência que era para ele voltar com aquela sensação, uau, Machu Picchu é a coisa mais linda do mundo. Perfeito, muito ele bem volta colocado, cansado. Muito bem. Aquela sugestão que eu tinha dado no começo, de voltar numa primeira classe de trem para voltar com maior conforto, em vez de fazer isso, em vez não, porque cada pessoa decide, pernoita, descansa bem em Machu Picchu e no dia seguinte pega o trem de volta para o Vale Sagrado ou cidade de Cusco. Então, é uma experiência incrível. Quer fazer experiências de renovação de votos, que eu mostrei essa foto linda do casal com as flores no cabelo, fica no hotel em Machu Picchu. É melhor visitar Machu Picchu pela manhã ou para tarde, a gente já termina esse. Depende da hora do seu trem, depende de roteiro. E Machu Picchu é lindo. Depende do roteiro. Sim. E Machu Picchu é lindo em qualquer momento. É aquele local que você chega e você fala, uau. E rapidinho, você falou Machu Picchu. Deixa eu contar rapidinho uma experiência. As pessoas, quando falávamos de chuva, Fabiano, eu já levei
fã de agentes de viagens, fã de jornalistas, já viajei com família e amigos brasileiros, dezembro, janeiro e fevereiro. Nesses meses que se falam de chuva, e nós conseguimos assistir tudo. O máximo que pode acontecer para encerrar o dia, o treinamento, é que no mesmo momento, por conta de ser selva baixa, você tem chuva, primeiro fica o céu cinzento, depois cai a chuva, depois abre o céu, sai arco-íris, fica um sol maravilhoso, e você agradece às montanhas pelo dia lindo que você passou. Então, não deixem de oferecer para os seus passageiros se somente podem ir dezembro, janeiro, fevereiro, porque eles não vão se arrepender, porque eu já viajei 8 vezes, sempre naqueles meses, porque são os meses que eu consigo, porque trabalho muito. Então, não deixem de vender, Fabiano, nesses meses, porque vão ter umas fotos incríveis. Eu tenho uma foto, pena que não posso mostrar, uma foto com Bruna Lombardi e Richelli, o esposo, lá em cima em Machu Picchu, com um arco-íris maravilhoso atrás, e era final de janeiro. Tá certo. Gente, muito obrigado a Milagros, a Ariadne, por essa apresentação, por estarem aqui conosco. Agradeço a todos que ainda estão aqui nos ouvindo. E muito obrigado e nos vemos semana que vem. Obrigada, Fabiano. Milagros. E somente dizer que Peru se está preparando para receber os visitantes com respeito e segurança. Tá bom? Um abraço. Abraço. Obrigada a todos. Obrigada, Fabiano. Tchau.